Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria, recebendo cada um de vocês aqui na TV Imaculada, recebendo o mês de setembro, gente, que mês maravilhoso. Setembro chegou, é o mês da primavera, é o mês da Bíblia, né? É o mês da campanha do Setembro Dourado, que é a prevenção das crianças que fazem tratamento contra o câncer, né? Que é o diagnóstico precoce. Também Setembro Amarelo, não? Que é a questão da prevenção ao suicídio. Então, quantas abordagens nós podemos falar no mês de setembro que chegou, não, pessoal? Primavera, tempo de renascimento, tempo de fazer florescer aquilo que está dentro de nós. Quero começar agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham, que se fazem presente, que fazem o Viver com Fé e Saúde acontecer e chamar vocês para acompanharem aqui no quadro Viver com Fé. Pela primeira vez no quadro Viver com Fé, porque no Viver com Fé e Saúde ela já esteve. Olha só que querida, gente, ela é muito querida aqui para o nosso coração. É a Maíla Guiar, ela que é teóloga e voluntária da Milícia da Imaculada no mês da Bíblia, falando pra gente, né, uma dica em relação ao tema dessa semana. Vamos acompanhar? Maíla, é com você. Então, Cláudia, o que é importante e necessário para que nós saibamos ler a palavra de Deus, a Bíblia, e tirar dela realmente aquilo que é necessário antes mesmo de fazermos uma leitura? É sempre importante que nós possamos saber que o cristianismo, principalmente a religião católica, ela é baseada na palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela não é um livro, como muitas vezes a gente imagina que a Bíblia é um livro. A Bíblia sendo a palavra de Deus, nós temos que nos remeter ao próprio Jesus. Jesus é a palavra. E aí a gente lembra daquele trecho de João, quando diz que a palavra estava no princípio de tudo e a palavra se fez carne. Se a palavra se fez carne, essa carne é o próprio Jesus. Então, antes mesmo da gente abrir a palavra de Deus e ler, nós temos que ter a consciência de que nós estamos tratando da pessoa de Jesus Cristo. É Ele que dá sentido a tudo o que aqui está escrito. Então, essa é uma primeira recomendação que a gente tem quando nós falamos sobre a Bíblia. Uma segunda questão é lembrarmos sempre que essa palavra de Deus, que é o próprio Jesus no meio de nós, deve ser para nos iluminar, para agir na nossa vida, nos transformar. Por quê? De nada adianta que nós possamos ler livros e livros que estão aqui nas Sagradas Escrituras e nós não colocarmos isso no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso processo de conversão. Então, antes mesmo de fazer uma leitura bíblica, é importante que a gente lembre então desses aspectos. Lembrarmos que nós estamos falando não de um livro, mas da palavra que é o próprio Cristo, e lembrarmos que tudo aqui que foi escrito à luz do Cristo para a nossa vida, para a nossa conversão, para que tudo isso sirva como um princípio de mudança, de transformação e de crescimento também para a nossa fé. E isso possa então nos fazer cada dia mais ligados ao próprio Deus. Um terceiro aspecto que eu colocaria aqui na dimensão, antes mesmo de ler a palavra de Deus, é que nós possamos estar abertos a entender tudo aquilo que aqui está escrito, de forma que isso não seja para nós algo que nos aprisione. Muitas vezes a palavra de Deus, a Bíblia, ela é usada como uma forma de manipulação, colocando as nossas ideias, colocando aquilo que eu acho que está escrito aqui. A mensagem que eu acho que deve ser
a partir do meu ponto de vista. Esse é um grande perigo que nós temos e que devemos evitar. É lembrar sempre qual é a mensagem que Deus tem para nós. Maíla, salve Maria Imaculada, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, trazendo dicas acerca da palavra de Deus. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, agora eu quero convidar todos vocês para acompanhar o VT do tema desta semana. Um tema muito relevante, um tema que nós não devemos deixar só em setembro, um tema que a gente deve levar para todos os dias. Vamos acompanhar e saber de que tema eu estou falando? Vamos ver. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos. Então não percam o programa desta semana, que vai falar da campanha Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Olha aí, pessoal, 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E neste ano, a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio colocou como lema cultivando a esperança através da ação. Cada vez mais a gente precisa realmente saber o que fazer, qualquer ajuda não ajuda, a gente tem que saber como ajudar, como orientar, a gente precisa agir, a gente vê as coisas acontecendo, por exemplo, nas escolas, a questão de bullying, como é que são as ações preventivas que nós podemos agir, né? E para isso, nessa semana, nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, né? A nossa convidada é a Lucina Goss, ela que é psicóloga e vai falar pra gente sobre toda essa campanha, né, do Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, que é um tema bem importante. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, vocês já se organizaram aí enquanto família? Porque é um tema que abrange toda a família. Nessa semana, nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E a nossa convidada já esteve aqui em outro momento no Viver com Fé e Saúde. É a psicóloga Lucina Goss. Seja muito bem-vinda de volta aqui à TV Imaculada, Lucina. Olá, Claudinha. É um prazer estar de novo aí aqui, né, com vocês. Obrigada pelo convite. Gratidão pela sua disponibilidade de falar sobre um tema tão relevante para nós podermos abordar não somente em setembro, né? Com certeza. Em setembro de forma especial por conta da conscientização, que é o Setembro Amarelo, mas falar sobre prevenção ao suicídio é algo que é cotidiano para a gente poder, sobretudo, despertar este cuidado, não só o autocuidado, mas o olhar ao nosso redor, não, Lucina? Com certeza. O Setembro Amarelo, ele é importante, né, porque a gente consegue levar mais informações sobre esse tema, mas é um tema que vem crescendo, infelizmente, cada vez mais, né, as estatísticas estão subindo, cada ano sobe mais, e a gente precisa falar, a gente precisa orientar sobre isso, né? Muito importante. Exatamente. Eu não me recordo onde agora, mas eu li em uma fonte fidedigna que, infelizmente, os casos eles vêm acontecendo de uma forma muito maior, inclusive que acidente de trânsito. E olha que acidente de trânsito é um número muito alto, não, Lucina? Conta pra gente, em relação à questão das pesquisas, o que geralmente leva uma pessoa a cometer esse ato? Claudinha, segundo pesquisas também, né, o suicídio, mais de 90% dos casos de suicídio tem um transtorno mental associado. Então, nós já sabemos que os transtornos mentais, eles são fatores de muito risco para suicídio, principalmente os transtornos de humor, né? O transtorno mental que o índice é mais alto de suicídio é o transtorno afetivo bipolar, que é o transtorno no qual o indivíduo tem uma grave, né, disruptura no seu aparelho psíquico, no seu humor. Então, é um indivíduo que tem, assim, grandes chances de cometer suicídio. Exato. Por isso, a importância do tratamento, né?
né? E cada vez mais a conscientização aumenta, isso de uma forma saudável, para que, na verdade, como disse, qualquer ajuda não ajuda, e que este olhar não é somente do recorte dos profissionais de saúde. Qualquer pessoa neste mundo pode ter este olhar atento, não, Lucina? Porque as pessoas têm essa concepção de que está muito longe de nós. E na realidade não. Na realidade está muito próximo do que a gente nem imagina. Até porque são pessoas que você olha e fala, não, mas imagina, né, que isso vai acontecer. Até porque existe a depressão sorridente, a gente sabe disso, os estudos aumentam cada vez mais, né? Então, fala pra gente em relação a esses sinais de que as pessoas devem estar atentas para ajudar alguém que necessita definitivamente de uma ajuda. Não é só esse olhar técnico profissional, mas aquela dona de casa, aquela professora, aquele motorista de Uber pode estar atento também a estes sinais, não? Com certeza. O que eu ouço muito é assim, olha, eu achei que ele estava bem, que ele já tinha melhorado, ele estava voltando a sorrir, ele estava voltando a fazer as coisas dele, estava voltando para o trabalho, né? Então, assim, nas entrelinhas, né, assim, a gente conhece muito uma pessoa, né, a pessoa que a gente convive. Então, a família precisa ficar atenta, os amigos também, né? E não ter vergonha de perguntar, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Porque às vezes a pessoa está esperando isso para poder se abrir, para poder pedir ajuda. Porque todos os casos que eu tive conhecimento, toda vez que eu fico sabendo de um suicídio, eu procuro ver como foi o caso, eu pesquiso mesmo, eu vou atrás para saber, né? E sempre a pessoa pediu ajuda, sempre a pessoa falou, verbalizou, mostrou. Às vezes não é na frase, vou me suicidar, vou me matar, vou tirar minha vida. Às vezes é assim, quero sumir daqui, não quero, não tem mais, nada tem sentido para mim, tanto faz. Então, quando a pessoa deixa de fazer as coisas que ela gostava, quando a pessoa se torna muito irritada, muito nervosa, porque é o que você falou, a depressão ela não é só tristeza, isolamento, muito pelo contrário. Hoje em dia, a depressão ela está com bastante sintomas irritáveis, explosivos, né? Então, nossa, mas essa pessoa era tão calma, agora ela está desse jeito, né? Então, assim, conversar, né? Acolher e orientar, né? Porque assim, transtorno mental não tem jeito, precisa de tratamento, né? De tratamento profissional. Claro que um amigo ajuda, claro que sair, conversar ajuda, claro que rezar ajuda, a igreja ajuda, mas para redimir sintomas tem que fazer o tratamento certinho. E por isso, cada vez mais, essa questão de se falar sobre a situação, saber de fato o que vai se falar, e isso são empresas, isso é na escola, isso é na igreja, né, em família. Então, essa conscientização da importância realmente do cuidar, de fazer algo, de cultivar a esperança, faz toda a diferença também, né? Até porque a gente também está falando de crianças e adolescentes, né? E nesse recorte, quais são os olhares diferenciados acerca de que uma criança, de um adolescente, ou amigo, ou alguém da família, está passando por essa adversidade? Então, infelizmente, os índices entre as crianças e os adolescentes estão crescendo muito. As nossas crianças, elas estão numa fase muito diferente da nossa infância, né? Assim, a nossa infância ela foi muito ativa fisicamente. Nós brincávamos, corríamos, subíamos em árvores. As crianças de hoje em dia, elas não fazem mais isso, né? Então, assim, foi mudando de uma tal forma e hoje em dia também elas têm muita informação. Eu estou atendendo muito, eu estou trabalhando numa escola, né? Então, eu estou atendendo muitas crianças ansiosas, uma ansiedade muito exacerbada que está, assim, prejudicando a vida das crianças. E o que eu percebo? Que eu não vou ter medo de falar aqui, porque é verdade, é uma realidade. O celular está um veneno terrível para as crianças. Porque eles vão para mundos que eles não têm a maturidade de entender, né? Eles ficam muito tempo nas telas.
e isso gera ociosidade, né? Não tem assim como que eu digo, um conteúdo que vai ajudá-los a desenvolver o cérebro, a desenvolver a cognição. Fora a ociosidade, né, as crianças não estão mais tomando sol. Então, nós sabemos assim que a vitamina D é importante, a vitamina B12, o magnésio, né? Então, a criança que tem deficiência nessas vitaminas, ela vai desenvolver uma ansiedade que nós sabemos que através da ansiedade se gera a depressão, né? O início da depressão é sempre a ansiedade exacerbada. Então, eu estou percebendo assim que o estilo de vida das crianças e dos adolescentes está favorecendo muito para que esse índice suba, né? Para que esse índice de não só de suicídio, mas tem muitas crianças e adolescentes que têm pensamentos suicidas, que têm ideações, né, suicidas. Então, assim, é preocupante, né? Então, primeira providência que eu falo, papai, mamãe, diminui a tela, tira do celular, leva para a praça, leva para correr, leva para andar de bicicleta, né? E eles têm dificuldade de entender o que eles estão sentindo, e eles, né, eles sentem aquela vontade mesmo. Já peguei vários casos que conseguiram verbalizar, né, a vontade de tirar a própria vida. Foi muito triste, eu fiquei muito preocupada. A primeira coisa é falar com a família, pedir para não deixar sozinho, né, ficar de olho. E assusta um pouco, Claudinha, né? Mas infelizmente é o que nós temos que fazer, né? Então os papais têm que ficar atentos a isso, né? Eu vi uma pesquisa essa semana, inclusive, que dizia em rede social, uma enquete que dizia como é que você se sente como sendo a última geração que viveu e que conheceu como era quando não existia rede social, quando não existia internet. Né? Então, quando você traz essa preocupação acerca das crianças, muito tempo no celular, muito tempo e acesso também à internet, a gente olha automaticamente a questão de que a criança ela cresce por imitação. Né? Se ela está fazendo isso, é porque primeiro ela não tem o limite dos pais e que não dá para a gente generalizar, que a gente vê muito pai responsável, né, que coloca limite mesmo, olha, é tanto tempo, né? E desconecta a internet da criança também, isso é muito certo, isso não é punição ou ser mal, né? Isso é, na verdade, do amor também, não, Lucina? Com E a questão de que a internet ela está aí, se não fosse ela, nós não saberíamos como que a gente ia passar essa pandemia. Né? Se com ela já foi traumatizante, imagine sem. Então, é a questão da conscientização cada vez mais desses pais de que limite existe, de que limite é dar amor, né? Da importância que é, e que não adianta a gente jogar a culpa na correria e na pressão do dia a dia, porque faz parte do nosso viver, não, Lucina? É a gente realmente adequar e, à medida do possível que a gente tem condições de ir à praça, de fazer alguma atividade fora, de subir em árvore, pisar na grama, abraçar a árvore, nós também estamos nos calibrando emocionalmente para a gente poder dar conta dessa correria e dessa pressão do dia a dia, né? Como diz, não adianta a gente ficar só de mimimi reclamando, é a gente levantar da cadeira, levantar de onde nós estamos para a gente poder fazer valer realmente, né? Sobretudo o fator vida, não? Com certeza, nós devemos nos esforçar, porque assim, fácil não é, eu sei que não é, eu falo para as mães e para os pais que eu atendo, não é fácil, mas é possível, né? Aqui na minha casa, por exemplo, meus filhos não têm celular, os mais velhos têm 11 anos, os gêmeos, a mais nova tem 9, eles não têm celular e eles não vão ter por um bom tempo. Eles têm um tempinho que eu deixo eles pegarem o meu, geralmente, o do pai, para fazer pesquisa da escola, para pesquisar algum site e tal. Mas dizer que eles ficam no celular, não ficam. Os conteúdos são bem controlados. Então, assim, e minha vida é muito corrida, né? Eles desmontam a casa, não tem problema. É uma bagunça que depois eles têm que arrumar também, porque faz parte, né, da aprendizagem. Mas é melhor do que estar nas telas. Eu tenho crianças totalmente diferentes depois que eu tomei essa decisão na minha casa. Eu trabalho muito mais, né? Porque eles exigem mais atenção, mas eu estou tranquila, minha consciência está tranquila. E o que você falou de limite com amor, isso é muito importante, porque as mães falam assim para mim, mas meu Deus, ele não vai ficar traumatizado, que eu estou tirando tudo que ele mais gosta. Eu falo, não vai. Por quê? Porque ele vai entender, ele entende que é porque você ama.
que você está fazendo, que é para o bem. Então, assim, eu já tive casos de adolescentes que chegaram no consultório totalmente depressivos, desconstruídos, que tiveram que ir para psiquiatra, tomar medicamento para melhorar. E eles falaram: se minha mãe tivesse botado mais limite, me segurado mais, eu não estaria assim, né? Aham. Então, as mães podem ficar tranquilas, que o limite com amor é o melhor que tem, não tem Lu- problema nenhum. Lucina, e sendo assim, ter amigos, as nossas crianças, elas terem amigos depressivos, isso pode influenciar no comportamento também da criança, então do adolescente? Pode sim, Claudinha. Hum, Segundo pesquisas, né, da neurociência, pesquisas bem recentes mostram que o ambiente ele modula o comportamento, né? Então, não só crianças depressivas, né, mas crianças assim que estão indo para esse lado mais obscuro, né, porque tem, né, muitas crianças assim aderindo a algumas manias, algumas ideologias de hoje em dia, mais, digamos assim, mais depressivas, mais, né, mais complicadas assim de se lidar. Se a criança convive muito, né, com outras crianças assim, ela tende a ir para o mesmo caminho. Ela tende a, por isso que os pais precisam ficar atentos, sim, às amizades, né? E ajudar, porque nós somos a consciência auxiliar dos nossos filhos. Eu acho engraçado pais que falam assim, mas ele tem que ter a individualidade dele. Não, ele tem que ter a individualidade dele, mas eles não têm a maturidade para isso. Então, eles não vão saber tomar uma decisão acertada com 8, 9, 10 anos, até com 13, 14 anos. Então, eles precisam sim dos conselhos, eles precisam de intervenção. Olha, filho, essa turminha, né, abuso de álcool, de drogas nessa idade está tendo muito. Então, você vai deixar o seu filho porque ele tem que ter a individualidade dele? Não, se for preciso, necessário, você vai falar, filho, essa turma não é para você, né? Vamos sair daqui. Né? Eu tive até um caso recente agora no consultório que a mãe tomou essa decisão, falou, não, acabou, excluiu todo mundo, tirou, e o menino tá feliz. Ele falou, nossa, Lucina, eu tô me sentindo muito bem. Foi muito bom o que minha mãe fez. é como se Então, assim, apresentasse um outro universo, né? Como se apresentasse um outro mundo que existe além daquilo ali que ele está conhecendo e que ele acha que ele está se tornando igual ou está se assemelhando, enfim. É apresentar essas novas realidades também que são saudáveis, não? com certeza, tem que apresentar outras coisas para as crianças, né? Várias opções. Exatamente. Aguarda um minutinho aí que nós já voltamos a conversar, tá bom? Tá bom. Porque nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nós estamos falando, gente, sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. De volta aqui eu em nosso programa, a Lucina Goz, ela que é psicóloga, já trouxe algumas orientações bem pertinentes, bem relevantes no bloco anterior. E agora, Lucina, conta pra gente em relação a essa questão da pessoa que necessita de ajuda, né? É comum no sobrevivente do suicídio que ele tenha uma sensação de culpa, de falar, poxa vida, né, a pessoa pediu ajuda para mim, então aquilo que falou, então talvez fosse um pedido de ajuda. Geralmente a pessoa que está com esses pensamentos, a pessoa que está com esses planos, a pessoa que tem a ideação suicida, ela costuma dividir isso com alguém, dessa vontade que ela está tendo, dessa forma, isso é claro, isso é nas entrelinhas, conta pra gente. Geralmente sim, Cláudia. Geralmente as pessoas sempre falam, né, do sentimento como eu vejo como um pedido de ajuda, Sim, sabe? aham, Porque ela sabe que isso é penoso. A pessoa que comete o suicídio, ela está num sofrimento psíquico enorme, né? Desesperador. é. Então, ela pede ajuda sim. Geralmente ela fala com quem ela confia. Às vezes ela não verbaliza exatamente, né? Eu quero me suicidar, eu estou com vontade, né? Mas ela fala, eu não estou sentindo
para mim a vida não tem mais sentido. Geralmente são essas frases assim, de que às vezes a pessoa fala assim, ah, se eu morrer ninguém vai sentir falta mesmo. Ah, se eu tenho uma coisa que eu tenho certeza, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta. Então, todas essas frases assim, que remetem à vontade da pessoa assim, de acabar com a vida, de não viver mais, de não estar aqui, elas precisam ser ouvidas e assim, opa, peraí, mas por que essa pessoa está falando assim, né? E juntar isso ao comportamento, que geralmente o comportamento muda, né? Geralmente a pessoa muda o comportamento, né? Então, assim, precisa ficar atento a esses dois fatores, né? A fala e o comportamento também, né? E assim, não são só, como você disse no bloco anterior, não são só os psicólogos e os psiquiatras que têm essa capacidade. Por exemplo, de um filho nosso, a gente tem a capacidade de perceber, poxa, ele gostava tanto de jogar bola, agora ele não quer mais jogar bola. Ah, ele gostava tanto de, sei lá, jogar videogame com os amigos, agora ele não está mais querendo, né? Ah, e ele fala que tanto faz. Ele ia para a escola, nunca gostou muito de estudar, mas ele sempre foi para a escola, não faltava, estudava. Agora nem isso ele quer mais. Porque as coisas deixam de fazer sentido. A pessoa começa a se perguntar assim: para que eu vou estudar? Não quero mais viver, não vou mais, não vou chegar na fase adulta, né? No caso de um adolescente. Aham. No caso de um adulto, ele pensa assim, se tem filhos, ele pensa um pouquinho nos filhos, né? Mas eles pensam também nas soluções. É muito engraçado que os adultos falam assim no consultório. Aí eu falo, mas e os seus filhos? Como é que ficariam, né, se isso acontecesse? Ah, eles vão arrumando soluções, né? Eles têm a avó que cuida, eles têm o pai que cuida, eles têm, enfim, né? Então, prestar atenção a esses detalhes, né? E falar abertamente, porque lá no consultório, quando eu percebo essa baixa de sentido de vida, né, a vida não tem mais sentido. Eu faço a pergunta mesmo, sem rodeios, né? Eu falo, você está tendo pensamentos suicidas? Você está com ideias suicidas? Você já tentou? Muitas vezes a pessoa já tentou e a família não sabe, né? Então, assim, precisa ficar atento a esses sinais. E existem os mitos também em relação à questão, né, do tema, porque as pessoas, elas ainda, e isso precisa ser reduzido, acreditam que aquele que está falando está com frescura, né? Não, ele está Sim, querendo se aparecer, né? com Cão que certeza. ladra não morde, morde sim, Isso né? E a mesmo. gente tem que realmente ter esse olhar atento, né? Porque existem alguns mitos ainda em torno dessa situação, não? Fala pra gente alguns deles, Lucina, além desses que eu citei. Uma das questões que você falou até no bloco anterior, e foi até o exemplo numa fala que você trouxe, mas ele melhorou, ele já estava fazendo as atividades, Uhum. ele voltou a trabalhar, então ele não vai tentar novamente. Isso não deixa de ser um mito também, não? Sim, é. Geralmente, a pessoa que está realmente com ideação suicida, ela mescla, quando ela vê que as pessoas percebem, né? Às vezes ela não quer o tratamento, não aceita o tratamento, aí a família insiste, né? Ela começa a fazer o tratamento e começa a fingir que está melhor. Começa a aceitar os convites para sair, começa a forçar um sorriso, começa a tentar se adequar melhor para mascarar a vontade que está por trás, né? Isso dificulta um pouco da gente saber. Por exemplo, um psicólogo ele consegue saber, porque lá no consultório a gente lê as entrelinhas, a gente lê a expressão corporal. Então, assim, mas em casa é mais difícil, né? Eu até tenho um caso que aconteceu há muitos anos atrás, de uma mãe que estudava comigo, que estava fazendo psicologia, que ela perdeu o filho, e foi exatamente isso. Ela falou, mas ele estava se tratando, ele estava tomando remédio. Muitos casos a pessoa fala que está tomando remédio, mas não toma. O ideal é você dar a medicação, mesmo que a pessoa seja adulta. Ai, Lucina, mas ele se sente mal porque já é adulto. Fala, eu não preciso. Mas, gente, antes prevenir do que remediar, né? Então, assim, os mitos existem, né? Ah, ela só fala. Não. A gente tem que tirar isso da cabeça, né? Ah, tá querendo chamar atenção. Não.
Às vezes pode ser, mas eu vou pagar para ver? Não vou, né? Eu preciso. Falou disso, né? Falou disso comigo no consultório, a primeira coisa que eu faço é avisar a família, né? A primeira providência que eu tomo, aviso a família, falo para o paciente, falo, olha, eu vou precisar entrar em contato com a tua família. Ai, Lucina, mas você vai deixar eles preocupados? Falei, não, eu vou deixar eles atentos, né? Porque a gente quer você aqui, você é importante, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu não levo como brincadeira, nunca, nunca, qualquer fala, qualquer comportamento que eu veja que pode vir a ter um episódio, eu aviso a família. Eu acho muito importante. Eu prefiro pecar pelo excesso do que... Exato. Exatamente. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial, né, da prevenção ao suicídio. Então, várias campanhas acontecem com essa questão do Setembro Amarelo, enfim. E a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio trouxe como lema, neste ano, cultivando a esperança através da ação. E essa ação é de todos nós, não, Lucina? Você acredita que essa questão realmente da valorização da vida, da valorização das pessoas, a forma como vai lidar com essa criança, esse adolescente, esse adulto dentro de casa, dentro das escolas, fazer valer de fato essas ações, por exemplo, contra o bullying nas escolas, né, contra o assédio moral, o assédio sexual dentro das instituições. Então, são ações que são muito relevantes, fazendo com que a gente definitivamente faça alguma coisa, que a gente possa agir, atuar de uma forma, sobretudo a valorizar a vida e sem questionamentos no sentido de julgar, né? Então, você acredita que essa questão da valorização faz toda a diferença acerca da vida? Ah, com certeza, Claudinha. Todos nós temos o nosso papel, né, enquanto cidadãos na sociedade. A mãe e o pai têm o papel de cuidar dessa criança, de sair do celular também, porque os adultos também estão, né, viciados em celular, e dar atenção para essa criança, de cuidar dessa criança, de formar essa criança para que ela seja um adulto saudável psicologicamente, né? Os professores têm o papel deles dentro da sala de aula de identificar um aluno que esteja precisando de ajuda, né? Os professores têm feito muito isso nas escolas, né? As escolas hoje em dia estão pensando muito mais, colaborando muito mais para a saúde mental, né? Tá abrindo um campo aí para psicólogos, né? Dentro das escolas, que eu achei muito legal, né? Bacana. As instituições religiosas também, né? As igrejas, também têm um papel muito importante de ajuda, de auxílio e de prevenção também, porque tem muitos jovens dentro da igreja que participam, tem muitas pessoas que buscam o auxílio de um sacerdote, que buscam uma direção. Então, todos nós temos um papel essencial, primordial, né? E não pensar assim, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Você pode orientar seu filho, né, a não fazer bullying com o colega, né? Pode orientar seu filho a brincar mais fora, a ter uma vida mais saudável, pode cuidar melhor da alimentação dessa criança, né, para que ela cresça bem. Porque os transtornos mentais, eles são preveníveis, né? A gente pode prevenir um transtorno mental. Como? Tendo uma vida saudável, né? Diminuindo os fatores estressantes, né? Então, assim, todo mundo tem o seu papel dentro da sociedade, todo mundo pode fazer alguma coisa para ajudar. Exatamente. Para a gente diminuir, né? Esse índice está muito alto. Como? O índice está muito alto, a gente tem que diminuir, a gente precisa diminuir esse índice de suicídio. Todo ano cresce. E esse é o papel que cabe a cada um de nós, né? Não somente nos profissionais, não somente nos professores, né? Não somente nos sacerdotes, mas é em cada um de nós de ter esse olhar acurado ao redor, ensinar as nossas crianças acerca, sobretudo, do respeito ao outro, não, Lucina? A questão da gratidão também é importante, a espiritualidade. Então, são várias esferas que dá para ser trabalhada nesse aspecto da prevenção, nesse aspecto realmente do cuidar, do ter um olhar diferenciado. E a gente não está aqui romantizando, né? Porque a gente sabe realmente que tem as dificuldades do dia a dia, que tem as adversidades, mas uma questão que eu sempre ouço, e isso eu acho muito importante também, é que coisas boas acontecem com pessoas boas e más,
coisas ruins acontecem com pessoas boas e más, né? Porque senão a pessoa Com fica com aquela certeza. esfera achando, né? Tudo de ruim acontece comigo, e aí perde aquele olhar para as coisas boas que estão acontecendo ao seu redor. Por isso a importância, sobretudo, da gratidão, não? Com certeza. Quando a pessoa está num estado assim, que ela está pensando em suicídio, geralmente ela não vê mais uma luz no fim do túnel. Ela pensa assim que aquilo nunca vai passar, que aquilo não tem solução, que está assim tudo negro, nublado e que o sol não vem mais, É. né? Pois eu digo que isso não é real, isso é um pensamento disfuncional, isso não é real. Todo transtorno mental tem tratamento, toda depressão tem remissão, né? Então, assim, é possível sim recuperar a alegria de viver, é possível sim achar o sentido da vida, né? Então, assim, quando tiver, eu peço para as pessoas assim que estão, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo vão estar passando por isso, né? Eu peço para vocês lembrarem disso, que tem solução sim, que isso não é real, que esse sentimento de que acabou, de que nunca vai melhorar, de que nunca vai passar, não é real, né? Tem tratamento, tem solução e você pode voltar a ser feliz, sim, né? A gente pode sim voltar a ter sentido na vida. Eu vejo, sim, tão relevante esses temas, inclusive é uma das perguntas para te fazer, como você vê essa importância, mas não há como a gente não considerar que cada vez mais a gente precisa estar atento ao nosso redor, né? Porque às vezes a gente fica com o pensamento achando que está distante, que está lá no amigo do amigo, né? Que está lá no familiar do amigo, mas não, pode estar no nosso meio. Pode estar no nosso ambiente de trabalho e de pessoas que são capacitadas, inclusive intelectualmente, porque isso não é uma questão, né, de deficiência de intelectualidade, nem de classe social. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, sendo assim, fala para a gente da importância de campanhas como o Setembro Amarelo, da questão de a gente levar esse Setembro Amarelo, essa conscientização para todos os dias e não ficar só especificamente em uma data, especificamente em um mês, Lucina? Nós devemos, assim, ser agentes de prevenção, né, do suicídio todos os dias do ano. Onde a gente estiver, né, no ambiente que a gente vive, dentro da nossa família, estar abertos, atentos, né, ter um olhar de acolhimento, de análise também, né, assim, o que está acontecendo hoje em dia? Nós estamos muito fechados no nosso mundinho, né? Nossa, eu tenho muitas horas lá no consultório, muitos pacientes, trabalho na escola, tenho 3 crianças, tenho minha casa para dar conta, tenho que arrumar a casa, tenho que cuidar de tudo, tenho que, né, fazer o trabalho da escola, não tenho tempo, não tenho tempo. O que eu mais ouço não tenho tempo, não tenho tempo. Então, mas isso aí acaba mesclando, acaba tirando a nossa capacidade de olhar para a realidade, né? Nós temos, sim, capacidade de olhar para o nosso colega de trabalho, né? Para as pessoas que convivem conosco e de identificar, né? Que eles estão precisando de alguma coisa, né? Que eles estão precisando de algo. Igual na escola que eu trabalho, a gente, né, eu sempre brinco com os professores, eu vou lá atender os alunos, atendo os pais, mas eu sempre converso com eles também, né? A Sim. gente brinca, a gente ri, e aí às vezes alguns me contam alguns problemas pessoais, eu acolho, eu converso, mas não é só porque eu sou psicóloga, é porque eu também sou colega deles, né? Sim. E ajuda, eles desabafam, ficam melhores, né? Então, a gente tem que ter esse olhar misericordioso, né, de irmão, de acolhimento com as pessoas, né? Exatamente. A gente sabe que não existe uma receita pronta, né? Olha, nesse caso você faz isso, nesse outro caso você faz isso. Realmente despertar na gente este querer possibilitar o cuidar, né? Porque às vezes a pessoa até sabe que tem a luz no fim do túnel, até sabe que ele pode buscar ajuda, mas às vezes como você trouxe o exemplo, né? Do seu paciente. É só uma mão estendida para ele saber literalmente que ele não está sozinho. Até porque as pessoas falam, né? Ai, conte comigo, eu estou aqui, só que para quem é que você vai ligar de madrugada pedindo ajuda? Será que realmente pode contar? Porque a pessoa às vezes vai lá e desliga o celular,
né? E por isso a gente tem aí várias ações, como por exemplo o Grupo Amor Vida, que você pode ligar a qualquer momento também e ter essa escuta atenta, né? Porque a pessoa, ela quer falar, ela quer expressar e não ficar ouvindo um turbilhão de como é que fala? De censura, conselhos, né? de conselhos. Ela quer expressar aquilo que ela está sentindo, sem julgamento, não, Lucina? Uhum, sem julgamentos. Eu até falo, né? Para uma pessoa que está com depressão, que não está bem psicologicamente, não vai ajudar você a falar, ai, mas olha como a sua vida é boa, É. olha como a sua família te ama, ai, Deus Você te tem tudo, ama, né? Você tem tudo, você né? tem tudo, né? Isso não vai ajudar, né? Não vai ajudar. A pessoa, assim, eu falo muito assim para a família, né? Quando tem uma pessoa que está com uma depressão muito forte, que eu vejo que tem, né, perigo de acontecer algo, Sim. eu falo, olha, essa pessoa, ela está num estado assim, olha, ganhei na Mega Sena. Ah, legal. Não tem cor, nada tem gosto, não tem, perdeu o sentido da vida, né? E a depressão, hoje a gente já sabe que ela tem sintomas também físicos, né? Sim. Neurológicos, Sim. né? Então, assim, tem baixa de vários hormônios. Então, assim, hoje em dia o tratamento está sendo também, Claudinha, que eu estou feliz, está sendo assim muito mais amplo do que só antidepressivo e psicoterapia, né? Exato. É suplementação, exercício físico, porque daí a Exato. pessoa melhora num completo, né? E Exatamente. quando essa melhora ocorre, é tão bonito de ver. A coisa que eu mais gosto é quando eu dou alta para um paciente que estava depressivo e que redimiu o sintoma. Olha, Né? Eu acho maravilhoso, assim. Tem solução, tem como melhorar, né? deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, querida, sobre essa importância, né, sobre a relevância de temas como esse, de nós abordarmos, para quem está nos acompanhando e passa, né, por uma situação de querer ajudar alguém. Deixa uma mensagem final para quem nos assiste. Eu quero falar para quem está nos assistindo, que talvez esteja passando, né, por um momento difícil da vida, que esteja pensando em tirar a sua própria vida. Que você pode achar hoje que sua vida não tem valor, né? Mas tem sim, né? Sua vida tem muito valor. Com certeza tem pessoas sim que te amam, né? Você é essencial, você é único, não tem ninguém como você na face da terra, você é um só, né? Até os irmãos gêmeos não são iguais. É, Então, assim, acredite que você pode ficar bem, acredite que tem solução, acredite que tem a luz no fim do túnel e busque ajuda. Busque ajuda, procure a melhora, lute por você. Né? Às vezes tem pessoas que falam, eu não tenho ninguém por mim. Não, você tem Deus e tem você também, né? é. Se não tem ninguém, vamos lá, vamos você lutar por você, né? Eu falo para os meus pacientes depressivos, vamos pegar esse fiozinho de esperança aí e vamos usar ele? Eu preciso que você me ajude, vamos? E aí, devagarzinho, vai melhorando, e depois está sorrindo, e depois começa a namorar, é maravilhoso, né? Eu digo, acreditem em mim, é possível melhorar, é possível fazer essa dor, essa angústia ir embora. E é um processo que é construído, né, gradativamente. Lucina, gratidão pelo seu sim aqui para o Viver com Fé e Saúde. Deus abençoe cada vez mais o seu fazer, a sua família, seu sacerdócio. Muito obrigada, viu? Amém, Claudinha. Eu que agradeço. Uma honra para mim estar com vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo, Lucina, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui, a TV Imaculada, muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no programa Viver com Fé e Saúde. Vocês veem, né, pessoal, a importância cada vez mais de nós fazermos valer as nossas ações, o nosso olhar cuidadoso acerca do que está ao nosso redor. Às vezes você fala, mas é só o jeitinho dele, ele só está diferente hoje. Tudo bem, ele pode estar diferente, mas vamos estender a mão, né? Fazer valer realmente, né, o nosso cuidado, o nosso autocuidado e o cuidado para com os outros. Lucina, muito obrigada pelo seu sim mais uma vez aqui, viu?
E agora eu quero convidar vocês para o bloco Viver com Saúde. Pessoal, ela já esteve aqui no Viver com Fé e Saúde. Pela primeira vez ela está no bloco Viver com Saúde. Ela é uma querida, é minha amiga pessoal, colega de profissão, amiga pessoal. Ela que é a psicóloga Tatiane Lima, tá falando pra gente lá de Três Lagoas. Um orgulho muito grande, Tati, ter você aqui no Viver com Fé e Saúde, no bloco Viver com Saúde. Ela que é também psico-oncologista e assim, não há como. Primavera chegou, primavera tá aí, né? E primavera me remete totalmente a você, Tati. Ela também que é a idealizadora do Papo Onco. Vamos ver qual é a dica da semana que ela vai trazer pra gente acerca da nossa saúde mental? É com você, Tatiane. Olá, eu sou a psicóloga Tatiane Lima e a minha dica preciosa para você hoje é sobre construir relações significativas. Você está mostrando para as pessoas como que você deseja ser lembrado no futuro? Uma mulher extraordinária que eu admiro muito se chama Madre Teresa de Calcutá. Eu acho que você já deve ter ouvido falar dela, né? Ela tem uma frase que sempre me marcou e me inspirou que diz: não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Você já parou para pensar qual que é a marca que você tem deixado no coração e na mente das pessoas que te conheceram? Será que você tem construído relações saudáveis e significativas? Quando essas relações são construídas, você se sente acolhida e você também desenvolve habilidades de empatia e compreensão, não só do outro, mas também de você mesma. Além disso, melhora a autoestima, autoconfiança e também você desenvolve, cria novas memórias afetivas que vai fazer uma grande diferença na sua história. Mas eu preciso te lembrar e te alertar que relações saudáveis, elas também acontecem dentro de limites saudáveis. Então é essencial você aprender a reconhecer e saber, né, os seus limites e a hora de dizer não. Também de se afastar de pessoas, situações, lugares que não te fazem bem. Tão importante quanto aprender a dizer não, também é necessário reconhecer os momentos em que precisa de ajuda. Porque demonstrar a sua vulnerabilidade não te torna frágil e te inspira a viver uma vida que você se sinta mais seguro e feliz. Então, reaproxime-se dos seus antigos amigos e aproveite as oportunidades para expandir as suas relações sociais, seja entre amigos, no trabalho, na igreja ou qualquer lugar que você estiver. Encontre pessoas para serem o seu suporte. É isso que eu desejo para a sua vida. Muito obrigada e agora é com você, Claudinha. Muito obrigada pelo seu sim, pela sua dica, gratidão, muito bom ter você aqui conosco neste mês de setembro, como eu falei, Tati, mês da primavera, né? Muito obrigada, querida, Deus abençoe você e todos aí. E você está chegando agora? Oh, meu Deus, não perdeu não, porque você pode acompanhar o Viver com Fé e Saúde no decorrer da semana, nas reprises que acontecem, ou também nos acompanhar no canal do YouTube. E você também pode se inscrever lá, Rede Imaculada de Comunicação, você clica em inscrever-se para você também fazer crescer o nosso canal. Curte, compartilhe, comente, nos ajude a fazer cada vez mais esse canal aumentar e, sobretudo, a gente conseguir levar mais evangelização, levar a cada um de vocês que nos acompanham, né? E fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde também. De que forma? Você pode dar dicas de tema, sugestão de pauta, ligando no 3349-2358 ou no 993470532. Nós contamos com vocês também para poder fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde. Desejo a todos vocês uma semana abençoada, maravilhosa, cheia da graça de Deus e bastante produtiva. Até o próximo programa. Tchau, tchau e salve Maria Imaculada!